Tudo da Canção Nova em um só lugar. Canção Nova Play. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, o anjo Gabriel foi enviado por Deus a uma cidade da Galiléia chamada Nazaré, a uma virgem prometida em casamento, a um homem chamado José. Ele era descendente de Davi e o nome da virgem era Maria. O anjo entrou onde ela estava e disse: Alegra-te, cheia de graça, o Senhor está contigo. Maria ficou perturbada com estas palavras e começou a pensar qual seria o significado da saudação. O anjo então disse-lhe: Não tenhas medo, Maria, porque encontraste graça diante de Deus. Eis que conceberás e darás à luz a um filho, a quem porás o nome de Jesus. Ele será grande, será chamado Filho do Altíssimo, e o seu Senhor Deus lhe dará o trono de seu pai Davi. Ele reinará para sempre sobre os descendentes de Jacó, e o seu reino não terá fim. Maria perguntou ao anjo: Como acontecerá isso, se não conheço homem algum? E o anjo respondeu: O Espírito virá sobre ti, e o poder do Altíssimo te cobrirá com sua sombra. Por isso, o menino que vai nascer será chamado Santo, Filho de Deus. Também Isabel, tua parenta, concebeu um filho na velhice. Este já é o 6º mês daquela que era considerada estéril, porque para Deus nada é impossível. Maria então disse: Eis aqui a serva do Senhor, faça-se em mim segundo a tua palavra. E o anjo retirou-se. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Vai encontrando o seu lugar, vai se assentando. O poderoso fez por mim maravilhas, santo é seu nome. Vamos juntos, o poderoso fez por mim. O poderoso fez por mim maravilhas, santo é seu nome. Queridos irmãos, hoje celebramos uma festa muito especial, a festa de Nossa Senhora do Rosário. No acampamento do ano passado, uma das pregações que eu fiz foi sobre o Santo Rosário. Teve cá alguém o ano passado no acampamento? É uma das minhas pregações preferidas, porque eu amo o Santo Rosário, que é a grande arma que Deus dá ao mundo de hoje para vencer o mal. Hoje vou aproveitar a festa, a providência quis que eu voltasse esse ano e o acampamento calhasse mesmo na festa de Nossa Senhora do Rosário. E eu vou partilhar com vocês mais alguns grandes milagres que Deus tem concedido ao mundo através do Santo Rosário, para vos entusiasmar a usar mais esta grande arma. Vou tentar não repetir o que eu já disse o ano passado. Se alguém não ouviu a pregação do ano passado, eu sugiro que você vá ver, porque o que eu vou dizer hoje é mais um complemento. Não posso repetir tudo, pois não tem tempo. Mas tem a Canção Nova Play, você pode ir lá pegar.
Então, por que a festa que celebramos da Senhora do Rosário é no dia 7 de outubro? Eu expliquei o ano passado. Porque no dia 7 de outubro de 1571, houve uma grande vitória de um pequeno exército de cristãos, uma armada, uma batalha naval, contra uma grande armada de muçulmanos. Foi um milagre. Como naqueles que lemos no Antigo Testamento, no templo da Bíblia. Poucos contra muitos ganham com a ajuda do alto. Davi que vence Golias. E essa batalha, o Papa tinha convocado todo o povo cristão para rezar o Santo Rosário. E milagrosamente, aqueles cristãos soldados venceram essa batalha. E o Papa percebeu, Deus, através do Rosário, concedeu aos cristãos esta grande vitória e depois nasceu a festa de Nossa Senhora do Rosário, no mesmo dia da batalha. Hoje faz 446 anos. E o mês de outubro começou sendo conhecido na igreja como o mês do Rosário. Não sei se cá no Brasil lá em Portugal, mês de outubro é igual a mês do Rosário. Este ano celebramos o ano mariano e temos temos aqui no Brasil uma grande festa para celebrar, dia 12, 300 anos, Nossa Senhora Aparecida. Lá em Portugal estamos celebrando os 100 anos de Nossa Senhora de Fátima. E no dia 13 de outubro, neste mês, vai fazer 100 anos em que Nossa Senhora em Fátima revelou o seu nome. Que logo no início a irmã Lúcia perguntou: quem é Vossa Messê? Quem é a Senhora? E ela disse só: eu sou do céu. Mas depois direi quem sou. No final. Temos ali a imagem dela. Vamos ver quem vai ser o privilegiado. E ela disse, no dia 13 de outubro de 1917, vai fazer 100 anos daqui a poucos dias, nesse dia do milagre do sol, que o meu bisavô assistiu com os seus olhos. Eu sou a Senhora do Rosário. Ela não disse eu sou a Senhora de Fátima. Fátima é o local. Ela disse eu sou a Senhora do Rosário. Interessante. Interessante. E no ano passado eu falei de muitos santos e da sua grande devoção ao Rosário e de muitos milagres que Deus fez através do Rosário. Então vou contar mais alguns milagres grandes que Deus fez, recentes, estes são mais recentes, que Deus fez através do Santo Rosário. No final da Segunda Guerra Mundial, todos nós sabemos, a Segunda Guerra Mundial terminou com 2 bombas atômicas. Foi algo que chocou toda a humanidade. Nagasaki e Hiroshima. 1945. E a bomba de Hiroshima, caiu nessa cidade japonesa de Hiroshima, destruiu tudo. E como a outra também, bomba atômica, você imagina, né? Destrói tudo. Não só pela explosão, mas depois por o efeito que tem a radioatividade. A radioatividade destrói a vida. Então, tem quem morreu da explosão, tem quem morreu das consequências da radioatividade. E tinha uma casa de missionários jesuítas que ficava a 1 quilômetro do local onde explodiu a bomba atômica de Hiroshima. Tudo naquela zona ficou destruído. Essa casa também tinha uma capela, a capela ficou destruída. Mas a casa onde estavam os 8 missionários alemães, jesuítas,
sem explicação humana, ficou intacta. E os 8 missionários ficaram vivos. Não só ficaram vivos, como depois da explosão não sofreram consequências da radiação. E se intrigou todo mundo. Os jornalistas, médicos, fizeram exames. E esses 8 missionários viveram muitos anos e morreram tarde. Sem explicação humana. E perguntaram para eles muitas vezes: ué, o que passou aí? Por que a vossa casa de missão não foi destruída? E eles diziam, eu tenho aqui as palavras deles, eles diziam sempre que acreditamos que sobrevivemos porque vivíamos a mensagem de Fátima. Nós vivíamos e rezávamos o rosário diariamente nesta casa. Então, aqueles missionários acreditaram, eles diziam, foi por causa de vivermos a mensagem de Fátima, foi por causa do Santo Rosário, que esta casa não foi destruída. Outro grande milagre. No final da Segunda Guerra Mundial, a Áustria, um país bem lá no centro da Europa, foi dividida por 4 países dos aliados, entre os quais estavam os russos. Os russos ficaram com a parte mais oriental da Áustria, onde está a capital, Viena. E, nesse momento, o comunismo estava muito forte e estava crescendo tudo aquilo que depois se veio tornar a União Soviética. E muitos destes países da Europa Central e de Leste acabaram caindo sobre o domínio comunista. Então, depois da guerra, essa zona da Áustria em que estavam os comunistas, os russos, começou percebendo que havia o sério risco dessa parte da Áustria ficar sobre o domínio comunista. Você veja, por exemplo, na Alemanha, você ouviu a história, né? A Alemanha ficou dividida. Uma parte da Alemanha debaixo do comunismo, outra, digamos, capitalista. Então, havia o sério risco que isso também acontecesse na Áustria. E tinha um padre franciscano, chamado Petrus, que depois da guerra, quando começou acontecendo isso, ele foi num santuário de Nossa Senhora muito famoso na Áustria e perguntou a Nossa Senhora o que eu posso fazer para ajudar o meu país. E Nossa Senhora fez ele ouvir no coração dele: reza o rosário para alcançares a paz no teu país. E ele ficou uns meses pensando naquelas palavras e depois começou todo um movimento na Áustria, cruzada do rosário, para libertar a Áustria do domínio comunista. Os anos foram passando, a força dos comunistas foi crescendo, os comunistas perceberam que os austríacos e os católicos, sobretudo, se estavam rezando e diziam: vocês não pensem que nós vamos largar o vosso país, de jeito nenhum. Pois o padre Pedro cada vez mais se empenhava, promoviam a Cruzada do Rosário, promovia procissão, tríduos, noites de oração, muita coisa. E se alistavam muitos fiéis. Foi crescendo, cada vez tinha mais membros. Alguns deles eram importantes políticos, que deram a cara, que faziam parte da Cruzada do Rosário. Mas os anos iam passando e as coisas se complicavam. Os comunistas eram muito fortes. Outros países perto da Áustria iam caindo
A Hungria ficou sob o domínio comunista. A Tchecoslováquia ficou sob o domínio comunista. Então, tudo parecia mostrar que não tem jeito. Os anos iam passando, 5, 6, 7, 8 anos. O Padre Pedro cada vez mais se empenhava na Cruzada do Rosário. E chegou um momento, por exemplo, em 1948, pouco depois, 45, 3 anos depois, já havia 10.000 pessoas que estavam alistadas nesta cruzada de oração. E em 1955, de 10 anos depois do final da guerra, então não foi um ano, foi todo um período. A cruzada contava já com 500 mil de membros, 500 mil inscritos na cruzada do Rosário. E nesse momento, como todos rezando, e como eu dizia, humanamente não havia esperança. Porque você olhava, os outros países estavam caindo debaixo do regime comunista. Por que nós íamos ser? Mas o Padre Pedro e todos estes cruzados não desistiram. Rezavam, 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 rezavam. E no dia, veja bem, 13 de maio de 1955, os comunistas assinaram um acordo de que sairiam da Áustria. 13 de maio. Foi uma coincidência. O céu tem um grande sentido de humor. No dia da aparição de Nossa Senhora de Fátima, os comunistas, sem explicação humana, disseram: nós vamos embora. Não houve derramamento de sangue. Eles simplesmente desistiram sem motivo aparente. Ainda hoje, os historiadores e os políticos não sabem explicar por quê. Não sabem o que passou na cabeça dos comunistas. Simplesmente eles tinham tudo sob controle, largaram, disseram no dia 13 de maio: nós nos vamos embora, não queremos estar mais aqui. E hoje, na Áustria, o último soldado russo a ir embora saiu no dia 26 de outubro de 1955. E ainda hoje, esse dia é um feriado civil para marcar essa mudança que fez toda a diferença naquele país. E os católicos sabem que esse foi mais um milagre da Senhora do Rosário. Veja bem. Não houve uma gota de sangue derramado. Só com a força do terço. Problemas que humanamente não têm solução, com a força do terço, você pode resolver. Hoje de manhã na pregação falei das aparições de Nossa Senhora no Japão, em Akita, em 73. E aí Nossa Senhora também fala do Santo Rosário. Eu hoje falei das dificuldades que ela profetizou haveria dentro da igreja. Divisões, cardeais contra cardeais, bispos contra bispos, padres perseguindo outros. Demônio tentando afastar as almas consagradas da sua vocação. Tudo coisas que infelizmente estamos vendo, acontecendo. Mas tem um remédio. Tem uma solução, se chama Santo Rosário. Então diz Nossa Senhora, a irmã Inês, no dia, vejam bem a data, no dia 13 de outubro, dia da última aparição de Nossa Senhora de Fátima, de 1973. Como já te disse, se os homens não se arrependerem, nem melhorarem, o Pai infligirá um terrível castigo a toda a humanidade.
Será um castigo maior que o dilúvio, como nunca houve antes. Jesus fala deste castigo no Evangelho. Cairá fogo do céu e aniquilará uma grande parte da humanidade, tanto bons como maus, sem distinguir sacerdotes nem fiéis, se os homens não se arrependerem. Os sobreviventes encontrar-se-ão em tal desolação que invejarão os mortos. Agora vem a parte importante. As únicas armas que lhes restarão serão o rosário e o sinal deixado por meu filho Jesus. Temos ali a cruz. As únicas armas, diz a Virgem Maria, que lhes restarão serão o rosário e o sinal deixado por meu filho. E diz a irmã Inês, recita as orações do rosário todos os dias. A mesma coisa que pediu em Fátima. Com o rosário, reza pelo Papa, pelos bispos e pelos sacerdotes. Então a Virgem Maria está dizendo que se não nos arrependermos, se a humanidade não se converter, que é a mesma mensagem de Fátima. Se você pegar, o ano passado eu comentei com um pouco mais de calma a mensagem de Fátima. Hoje não queria repetir, mas a mensagem de Fátima é isso, um convite à conversão. Se os homens não se arrependerem, o Pai infligirá um castigo terrível sobre toda a humanidade, maior que o dilúvio, cairá fogo do céu. E infelizmente a gente olha à nossa volta e se comparar o mundo de hoje com o mundo de 100 anos atrás, mensagem de Fátima, não vemos um mundo mais santo. Vemos a maioria da humanidade vivendo com as costas viradas para Deus. Vivendo como se Deus não existisse. Preocupados apenas com as coisas mundanas, esquecendo que Deus nos criou para o céu. E o que eu posso fazer, Padre? Santo Rosário. Essa é a arma. Mais uma história. Em 1986, nas Filipinas, um país muito católico da Ásia, tinha um presidente e um regime que, embora fosse em teoria democrático, se tinha tornado uma espécie de ditadura, muita corrupção e a coisa já estava um desmantelo. E tinha um bom candidato a ser presidente, que foi assassinado. E a esposa desse candidato não se deixou condicionar pelo medo e como que substituiu a vocação do marido. Ela própria começou defendendo o povo filipino daquele regime corrupto, autoritário, e se formou, ela católica, um grande movimento, também dirigido por os bispos, os cardeais, de protesto pacífico. E que os cardeais e os bispos diziam era, vamos para as ruas, mas com oração, não com violência, não com insulto. Esse não é o modo de Jesus. Mas vamos rezar, vamos nos manifestar, vamos clamar ao céu. E o que aconteceu, Padre? A coisa começou ficando cada vez mais tensa, mais tensa. Chegou um momento em que o presidente chamou o exército com os militares.
aqueles tanques militares, soldados, metralhadoras. E os pobres católicos, muitos, graças a Deus, responderam a esse chamado, à oração. Aí estavam nas ruas cercados do exército. E essa manifestação durou quase uma semana. Os católicos não voltaram atrás, não fugiram, continuaram rezando, rezando, rezando. Mais um rosário, mais um terço, mais um dia, rezando, rezando, rezando. E o que aconteceu? O que aconteceu foi que os militares se começaram convertendo. Os soldados começaram saindo dos seus tanques, baixando suas armas e começaram juntando-se ao povo católico, rezando com eles. E depois o presidente fugiu do país. E a mulher do político que foi assassinado veio, pois, a ser presidente das Filipinas, Corazon Aquino. Veja o poder do Santo Rosário. Não houve uma gota de sangue derramada. Não houve uma gota de sangue derramada. Há 3 anos, mais uma muito bonita, na Nigéria, no final de 2014, faz agora mais ou menos 3 anos, novembro, penso eu. Na Nigéria, como vocês sabem, tem bastantes católicos, mas também tem muçulmanos. E tem um grupo que tem feito muitos massacres e coisas terríveis, né? Boko Haram, que penso que já ouviram falar nas notícias, né? Pelos piores motivos. Violações, pegam em crianças pequenas, um montão de barbaridades. E tem um bispo, podem ver os vídeos dele lá no YouTube, um bispo de uma diocese da Nigéria. O bispo se chama Olivier Dash Doem. E esse bispo há 3 anos atrás, estava rezando na sua capela, com o Santíssimo Sacramento exposto. O que estava rezando o bispo? Estava rezando o terço, o rosário, perante o Santíssimo. Um bispo devoto do Santo Rosário e da Eucaristia. E ele não começou contando logo esta visão que ele teve de Jesus, mas depois chegou um momento em que ele percebeu que Jesus queria que ele partilhasse com todo o povo de Deus, essa graça que ele recebeu. Então, o que aconteceu? O bispo estava rezando o rosário lá na sua capela com o Santíssimo e apareceu Jesus para ele. E Jesus apareceu com uma espada e entregou para ele a espada. E no momento que ele pegou na espada, a espada se transformou no terço. E Jesus repetiu 3 vezes uma frase: Boko Haram irá embora. Boko Haram irá embora. Boko Haram irá embora. Foi a única coisa que Jesus disse. E o bispo, comentando esta visão, diz que não é necessário nenhuma explicação. É claro o que Jesus nos está dizendo. O rosário é a arma, é a espada pela qual venceremos os terroristas islâmicos. A mensagem é clara. Isso foi 3 anos atrás. E ele hoje conta que, graças a Deus, hoje já começaram regressando
60 mil pessoas da diocese dele, por medo dos ataques terroristas, tiveram que deixar suas casas. E agora, todo mundo rezando, e ele diz que muita gente está regressando, pouco a pouco, à sua casa. Veja a força do Santo Rosário. Então, eu penso que não é necessário contar muito mais, tem tantas outras histórias de tantos santos, a história da igreja é rica, não faltam testemunhos. Vale a pena, tem um livro também sobre o Santo Rosário de São Luís Maria, Grignon de Montfort, vale a pena ler. E eu também insisto muito no testemunho do Padre Pio, graças a Deus, porque é um santo que todo mundo conhece. O Padre Pio, já disse o ano passado, quando era um jovem franciscano, fez o propósito de rezar 5 rosários por dia, 15 terços por dia. Gente, isso é muito, padre. Uma arruma de Ave Maria. Ele chamava ao seu terço a arma. A arma. O rosário é o grande remédio que Deus oferece ao mundo de hoje, a você e a mim, para vencermos o mal que nos circunda. Seja a nível pessoal, seja a nível familiar, seja a nível nacional, seja a nível global. Então o convite que eu faço hoje para você, meu irmão, é: use a arma. Não perca mais tempo, use a arma. Não tem contraindicação. Eu penso que já dei também alguns testemunhos pessoais, mas na minha vida, nesses 12 anos de sacerdócio, eu tenho alcançado grandes milagres, sobretudo através da força do rosário. E nos exorcismos, nas pessoas que eu acolho, que eu acompanho, o rosário é um dos ingredientes mais importantes. O demônio detesta o rosário. As pessoas que são atormentadas pelo demônio, o demônio parte os rosários se desmontam, esconde o terço, não aparece o terço, foi o demônio que escondeu. Uma Ave Maria, uma dezena rezada com fé, enfurece o inferno. E mesmo durante quando estamos rezando, quando eu estou rezando o exorcismo, tem alguns leigos que me ajudam, às vezes é necessário segurar as pessoas. E às vezes eu peço aos meus colaboradores que eles não rezem em voz alta, só se ouve a minha voz, mas peço sempre para eles estarem rezando o rosário, silenciosamente. E eles muitas vezes, não dá sempre, tem casos muito pesados em que você tem que usar as 2 mãos para segurar as pessoas. Mas às vezes é médio e tem mais gente, e eles estão com uma mão no rosário e outra na pessoa. E basta encostarem o terço na pessoa que o demônio já dá sinal. Detesta. Ele percebe o poder do rosário. Nós, às vezes, nem por isso. Então, que seja a partir de hoje a nossa companhia inseparável e que através do Santo Rosário Deus faça grandes milagres na nossa vida pessoal, na nossa vida familiar, na nossa cidade, na nossa paróquia, no nosso país, no nosso mundo. Seja louvado nosso Senhor Jesus Cristo. Tudo da Canção Nova em um só lugar. Canção Nova Play. Canção Nova Play. Canção Nova Play. Canção Nova Play. Canção Nova